E vamos para o 13º lote de questões aqui da Tambaroto Moto Mecânica. Esqueci de fazer a apresentação. Vamos aqui ter listado as questões dos lotes anteriores, quem quiser acessar. Aqui eu respondo rapidamente a questões retiradas dos comentários. E vamos à primeira, sobre torquímetro. Pergunta aqui quais torquímetros eu uso. Vou resumir aqui dizendo que eu uso 2 torquímetros, já apresentei bastante aqui nos vídeos. Eu uso esses dois, um de baixo torque e um de torque médio para alto. É claro que existem torquímetros aí de formas variadas, mas os que eu uso são um que trabalha entre 5 newtons e 25 newtons, que eu chamo de baixo torque, e tem um outro maior que trabalha entre 28 newtons e 210 newtons. Se não me falha a memória agora, eu uso esses dois. Vocês vão perceber que tem um espaçamento aí entre um e outro, um buraco de 25 para 28. Porém, se necessário for, eu usar 26 ou 27 newtons, eu consigo pegar esse torquímetro maior e voltar ele para baixo da escala, porque ainda tem a mola atuando. E eu já testei com outros torquímetros que tem essa margem, elas batem, para não ficarem achando que eu estou chutando. Mas são torques muito peculiares, assim, 26, 27, eu nunca precisei usar, não que eu me lembre, mas se necessário for, eu consigo usar esse torquímetro para isso. Então é difícil você encontrar um torquímetro que pegue toda essa escala. Eu acho até que não é muito aconselhado. É melhor você ter pelo menos 2 ali. No meu caso, os 2 me atendem muito bem e uso os 2 com constância. Eu digo o seguinte, quando você começa a usar torquímetro, vou dizer a experiência que eu tive, foi que eu descobri, obviamente, que eu apertava demais determinados parafusos. Mas eu descobri também que alguns outros eu apertava de menos. Quando você vai apertar um parafuso de roda, quando você vai apertar uma porca de caixa de direção ali em cima da mesa de direção, são 90, 100, 110 newtons. Então você tem que ter um aperto considerável e esses torquímetros que têm torque maiores têm alavanca maior justamente para você conseguir fazer essa força. Uma porca de pinhão em torno de 110 newtons mais ou menos, então você faz uma força considerável. E o outro é muito importante também, porque você vai trabalhar com torques menores que são mais complicados. Uma tampa de motor, por exemplo, cada parafusinho daquele recebe 10 newtons. Então é muito pouco e normalmente você acaba apertando um pouco demais e não é difícil aparecer aqui, principalmente tampas ali de acesso para filtro de óleo com a rosca espanada ou quase espanando. Temos parafusos também que seguram a flauta da suspensão, a flautinha ali embaixo, aquele parafuso que fica embaixo do tubo da suspensão dianteira. Ali tem um parafuso que segura a flauta interna e com constância ali você pega um parafuso com rosca espanada ou com a cabeça já ruim, isso tudo dificulta a manutenção. E é reflexo de manutenções anteriores que foram feitas sem o uso do torquímetro. A segunda questão, ela pega o gancho, que é onde encontrar esses torques. Não adianta nada você ter o torquímetro e não saber quais são os torques que você tem que aplicar. Então esses torques você vai encontrar no manual de serviço ou manual de serviços, dependendo da montadora e do modelo da moto, eles colocam um nome diferente. E esses manuais você vai buscar, em geral você busca ali no Google mesmo, você procura lá, a maioria dos manuais eles estão disponíveis, existem alguns sites que ofertam esses manuais, mas existem alguns que você tem que adquirir. E eu tenho bastante, obviamente eu tenho bastante desses manuais, a maioria deles eu baixei gratuitamente, mas alguns eu tive que comprar. E algumas motos mais específicas, além de ter que comprar, eu tive que comprar ainda em inglês. Boa parte desses que eu comprei foram em inglês, que você vai, quando vai mexer ali em BMW, alguma coisa do tipo, você acaba encontrando esse material mais facilmente em inglês. Super Teneré também, meu manual da Super Teneré 1200, ele também é em inglês, mas não é nada desesperador. Normalmente esses manuais vêm com ilustrações, e aí você não precisa exatamente saber o nome da peça, você identifica ela no visual
e ali vai ter o torque, você regula o seu torquímetro ali e aplica o torque correto com muito cuidado. Não seja cego nos torques, saiba que tudo podem haver falhas. Eu já me deparei com alguns valores e a experiência traz isso. Você lê ali um valor para ser aplicado no parafuso ou porca que você olha e fala, opa, isso aqui é demais, calma aí, vamos lá. Você tem que ter um pouco desse pensamento, dependendo do parafuso e para onde ele vai, você tem que julgar se aquele torque não é demais ou de menos. Também já aconteceu essas falhas, tanto perceber que aquele torque pode ser muito, ou também pode parecer que seja pouco. Então você tem que usar ali o bom senso para não cair na armadilha de algum erro de digitação e você aplicar torque de menos ou de mais em uma peça muito específica que pode trazer algum problema. Terceira questão, nós temos aqui, minha embreagem está dura, o que fazer? Com a embreagem dura, determinadas motos realmente têm embreagem dura, dependendo do sistema ali, a quantidade de molas, a pressão dessas molas, você tem realmente uma embreagem um pouquinho mais durinha. Mas você tem que verificar a regulagem, ver se ela não está muito baixa, se não está muito alta. Normalmente uma embreagem mais alta, ela acaba ficando um pouco mais dura, mas você também não pode deixar a embreagem muito baixa, porque você não vai descolar os discos ali e ela acaba ficando molinha na mão, no manete, mas fica dura no pé, porque você não descola os discos de forma correta, então fica um acionamento áspero, que não é interessante. Então acha ali um meio termo. Eu sempre gosto de deixar a embreagem um pouquinho mais alta, eu acho isso mais saudável para os discos não ficar dando aquelas pancadas, diminuir um pouco. Não pode ser alto demais também, não ficar aquela embreagem estrangulada que também não funciona. E vai ficar duro, então você tem que achar um ponto confortável. Além dessa regulagem, você tem que verificar o cabo. Olha se esse cabo, qual o estado dele, se precisa de uma lubrificação ou se mesmo ele precisa ser substituído. Muitas vezes é necessária a substituição do cabo de embreagem nessa situação de um cabo muito duro, porque às vezes ele está começando a desfiar e você não percebe. Então é importante essa manutenção. Nas revisões que eu faço, eu sempre lubrifico os cabos de embreagem e acelerador e sempre muda bastante, muda para melhor. E eu tenho sempre um feedback positivo. Então é importante, vai lá, solta ali e faz a lubrificação com um óleo fininho, o famoso óleo de máquina, que ele é bem fininho, você compra ali, você vai pingando devagarinho, vai balançando. Se eu não já mostrei alguma coisa sobre isso, eu mostro algum vídeo para frente, acho que eu já mostrei, fazendo essa lubrificação. Já sim, mostrei sim, o vídeo está aqui na descrição, a gente vai se perdendo aqui, está aí feito o registro. E vamos fechar aqui com 4 questões, essa aqui é rápida de responder. O que é velocidade de cruzeiro? Gente, isso é uma pergunta muito doida, porque me perguntam isso, eu respondo de uma forma meio padrão que eu cheguei relacionado à manutenção de vida útil de motor. Como assim? A velocidade do cruzeiro é aquela que você fica confortável para viajar, mas qual velocidade é essa? Isso vai depender de você e depender da moto que você usa. Porque existem motos que conseguem rodar aí a 140, 160 por hora sem fazer força no motor praticamente. Então isso é muito complicado, só que essa não é a velocidade compatível com as nossas vias. Então é sempre o seguinte, vamos resumir? O que eu considero como velocidade de cruzeiro? Aquela em que o seu motor trabalha de forma saudável. O que você faz? Você vai lá, olha a rotação máxima do seu motor. Onde está a faixa vermelha? Está em 10.000 giros, por exemplo? Você vai usar 66%, vamos falar assim, dessa rotação. Exemplo, se a moto corta o giro, tem com lá a faixa vermelha, em 10.000 giros, você divide por 3 e multiplica por 2. Você vai dividir por 3, vai chegar lá numa dízima periódica de 3,33333, vai multiplicar por 2, vai chegar em 66666, que vai dar ali mais ou menos 6.660 giros, né? Vamos resumir assim, se você tem 10.000, trabalhe em 6.500 giros, que você vai estar numa rotação saudável para o seu motor. Você está trabalhando normalmente é a faixa útil dele, entre potência máxima e torque máximo, acontece mais ou menos entre esse intervalo. Só que aí pega naquela situação que, dependendo da motocicleta, essa velocidade fica muito alta, principalmente para motos de cilindrada menor,
você consegue ali, essa velocidade normalmente está girando em torno de 100, cento e poucos quilômetros por hora. Nas motos 250, 300, por aí, você pega 100, 110, é o que trabalha essa rotação. Então a velocidade do cruzeiro é essa que eu classifico, que é uma velocidade em que o seu motor trabalha de forma sadia. Ele tem bom desempenho, tem uma economia de combustível satisfatória, não vai gastar nem de mais e nem de menos, porque trabalhando numa faixa ideal, e te entrega saúde para esse motor. Lembrando sempre que rotação excessiva estraga o motor, mas rotação de menos, você ficar forçando ali, também não é saudável para o motor. Sobre rotações eu já falei um pouco também em outros vídeos, sobre rotações ideais. Esse assunto de rotação é bem complicado de falar, eu posso falar em outro vídeo, vou até anotar aqui. Eu encerro aqui com 4 questões. Extrapolei um pouquinho o tempo, mas não tem problema. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Mais uma vez, se quer acompanhar os outros vídeos, está aqui na descrição. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. Grande abraço e tchau.